dia, boa tarde, boa noite, de acordo com o horário que você tiver aí. Se estiver de manhã, tenha um bom dia. Se tiver à tardezinha, tarde, uma boa tarde. À noite, se você tiver, como eu estou agora, boa noite. Eu não me lembro se eu preguei essa palavra aqui no canal ainda. Mas se for, estou pregando pela segunda vez, eu acredito que não. É uma palavra que eu gosto muito. E tem muito a ver com a oração, que eu vou postar a oração hoje e essa pregação amanhã. No caso, amanhã, sábado, essa oração que eu fiz vai ser de hoje, sexta-feira. Tem muito a ver. E veja só o que o Senhor quer nos falar. Segundo livro de Crônicas, capítulo 1, versículos de 1 até o 13. Segundo Crônicas, capítulo 1, de 1 a 13. Tá? Deus tem muito a nos falar nessa palavra. Preparado? Então vamos lá. Rei Salomão, filho de Davi, consolidou-se no seu reino. O Senhor, seu Deus, estava com ele e desenvolvia seu poder. O rei deu ordens a todo Israel, aos chefes e milhares de chefes, a centenas, aos juízes e aos príncipes e aos principais chefes da família. Todos com ele dirigiam-se ao lugar alto de Gabaon, pois era lá que se encontrava a tenda de reunião de Deus que Moisés, servo do Senhor, tinha construído no deserto. Quando a arca de Deus, Davi, tinha transportado de Cafarnaum ao lugar que ele havia preparado, pois havia preparado para ela um pavilhão em Jerusalém. Encontrava-se também em Gabaon, diante do santuário do Senhor, o altar de bronze, que Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, tinha construído. Salomão tinha, pois, consultar o Senhor, vinha, pois, consultar o Senhor com a assembleia, lá sobre o altar de bronze, na presença do Senhor, perto da tenda de reunião, Salomão ofereceu um holocausto. Certo? Versículo 7. Nessa mesma noite, Deus apareceu ao rei e lhe disse: pede o que desejas e eu lhe dou. Salomão respondeu a Deus: vós trataste meu pai Davi com grande benevolência e fizeste rei em seu lugar. Senhor Deus, ratificai, portanto, a promessa que fizestes a Davi, meu pai, já que fizestes rei de um povo numeroso como o pó da terra. Dignai-vos, portanto, conceder-me a sabedoria e a inteligência, a fim de que eu saiba como conduzir à frente desse povo. Sem isso, quem poderia governar esse povo tão grandioso como é o vosso? Deus disse a Salomão: já que este é o seu desejo de teu coração, e não me pedes nem riquezas, nem tesouros, nem glória, nem a vida de teus inimigos, nem uma longa vida, mas me pedes sabedoria e inteligência, a fim de governar o povo da qual eu lhe fiz rei. Pois bem, sabedoria e inteligência ser-te-ão concedidas, mas também riquezas e tesouros, glória, mais que jamais possuíram os reis, teus predecessores, e jamais possuirão teus sucessores. Então, descendo do lugar alto de Gabaon, onde estava a tenda da reunião, Salomão retornou a Jerusalém. Ele reinava entre Israel. Irmãos, essa palavra é muito interessante. Eu gosto muito dela. Primeiro que Deus chama a presença de Salomão. Salomão, inclusive, dos numerosos filhos de Davi, eu estava vendo, Absalão foi um que tentou roubar o reinado do pai. E Salomão é justamente o filho do adultério de Davi. Não sei se é exatamente o filho de adultério, mas ele é filho de Betsaba, da mulher na qual Davi pecou. Veja como que é Deus. Mas Davi era um homem especial. A gente vê
por essa situação. Deus o chama em particular. Salomão. Davi é o pai dele. Eu te chamei para você pedir o que você quiser, que eu vou te dar. Veja, gente, tudo isso que nós estamos falando de Salomão aplica na nossa vida pessoal. Salomão, ele já era sábio, porque a primeira preocupação dele, eu governo um povo numeroso. É o que falou a palavra ali. Então só tem uma coisa que eu preciso. Primeiro, que ele reconhece a grandeza de Deus. Olha, ele vê quantas belezas Deus colocou na vida dele. Olha, o Senhor me fez rei, eu sou uma pessoa próspera, eu tenho... Ele era um homem de Deus, um homem diferenciado. Então, Senhor, a única coisa que eu preciso, eu já tenho tudo. Só preciso de sabedoria. Dai-me, Senhor, isso daí... Irmãos, isso não foi média com Deus, foi do fundo do coração de Salomão. Eu quero sabedoria. E Deus se alegra com o coração de Salomão, porque ele fala, olha, você não pediu riquezas, glórias, a vida dos seus inimigos, uma longa vida, longevidade na sua vida, você me pediu sabedoria. O que isso quer dizer, irmão? Salomão, ele não foi egoísta. Deus, ele falou, e Deus prometeu, ele ia cumprir, ó, pede o que você quiser que eu te dou. Mas o pedido de Salomão alegrou o coração de Deus. Porque Salomão, ele pensou no reino, ele pensou no povo, ele não pensou nele. Ele poderia falar assim, eu quero riquezas, eu quero ser o mais rico do mundo. Não, ele não falou isso. Eu quero ser poderoso, eu quero ser forte, eu quero acabar com os meus inimigos, eu quero glórias, eu quero que todo mundo... Não, jamais ele faria isso, porque ele sabe que a glória é dada a Deus e não a ele. Salomão sabia de tudo isso. Olha, eu quero longevidade, eu quero viver por muitos anos. Não, ele não pensou nisso. Ele não pensou nele. Ele pensou no povo e ele pensou em Deus. O que é pedir sabedoria hoje em dia, irmãos? É pedir o Espírito Santo. O Espírito Santo ainda não tinha se manifestado naquela época. É o que nós pedimos na oração de ontem. Vai ser colocada... Vamos falar, não fazer uma confusão. Essa pregação vai ser colocada amanhã. Então a oração de ontem é hoje. Entendeu? Mas daí ele... A mesma coisa que nós oramos. Senhor, capacita-nos. Faz de nós servos fiéis a Ti. Foi isso que Salomão pediu naquela época. Me dê sabedoria, Senhor. Deus se alegrou. E Deus se alegrou que ele falou, olha, como você não foi egoísta, como você não pensou em você, não foi essas palavras que ele colocou lá, isso aí está saindo do meu coração para falar. Mas, de certa forma, não foi essas palavras, está escrita na Bíblia, mas foi isso que Deus quis dizer. Como você não foi egoísta, talvez até tenha falado isso. Você não foi egoísta. Você pensou no reino primeiro. Você me colocou acima de você. Porque eu prometi, eu vou te dar. Se você pedisse riqueza, se você pedisse glória, se você pedisse, eu te daria. Porque se eu falei, pede que eu te dou, eu cumpro o que eu falo. Mas você me surpreendeu, Salomão. Então, eu estou tão feliz que eu vou te dar tudo. Tudo isso. Eu vou te dar a sabedoria para você levar o povo, para você cuidar do povo, para você levar o povo a Deus, a mim, né, no caso, Deus falando para ele. Mas eu vou te dar para você também tudo que sabedoria, inteligência, unção, poder, glórias. E assim, Salomão se tornou o rei mais poderoso que existiu. Porque Deus sabia que Salomão... Quando Salomão fala... Olha, ali na palavra foi colocado algumas coisas, mas poderia ser muito mais. Quando Salomão fala, eu quero sabedoria, eu quero inteligência. Salomão, ele se eleva na presença de Deus. Porque
Ele mostra para Deus que ele é um homem de Deus. Que ele se preocupa primeiro com o reino de Deus. E depois com a sua própria vida. Porque ele já sabia que Deus já tinha dado muito para ele. Que ele não precisava. Irmãos, isso é para a nossa vida. Isso nós precisamos entender que Deus tem nos dado muito. Só que a gente pede. Olha para frente e não consegue olhar para trás. Quantas coisas boas nós já vivemos. Deus tem sido misericordioso conosco. Deus tem nos dado uma vida maravilhosa. Só que nós só reclamamos. Que nem o povo do Egito. Não é? Quando Moisés andava no Egito, reclamava que não tinha carne. Reclamava que não tinha pão. Deus mandava descer o maná do céu. Começava a reclamar que só comia pão. Deus mandava cair os perdizes para ter carne. Reclamava dos perdizes. Nunca estava bom. Só o maná. Se você agradecesse a Deus, Senhor, obrigado por o Senhor me fazer morrer no deserto. O Senhor tem cuidado de nós. Assim como Jesus nasce na frente com 5 pães e 2 peixes. Aqui no deserto o Senhor tem nos dado alimento material, alimento da alma. Assim, a decisão de Salomão tem que ser a nossa decisão. Olhar para Deus, quando Deus falar para você, o que você quer? Fala, Senhor, eu já tenho tudo. Eu só quero agradecer. Eu quero dizer só, capacita-me, envia teu Espírito, ensina-me, Senhor, a ser fiel a Ti. Dai-me, Senhor, mais sabedoria, unção, discernimento. É isso que Salomão pediu. Senhor, me dá, se fosse naquela época, hoje, né? Mas se Salomão fosse agora, me dá o Espírito Santo, Senhor. Seria mais ou menos isso que ele iria dizer, tá? Para que eu seja guiado por Ti em todo o meu reino, como rei. Pedir sabedoria para Deus e falar, Senhor, guia-me, esteja à frente do meu reino. E ele foi tão assim, grato a Deus, que ele falou, Senhor, o Senhor já foi bom para o meu pai. O Senhor já colocou meu pai de rei, depois o Senhor me colocou no lugar do meu pai, sendo que tem vários filhos. O Senhor me escolheu. O que mais que eu preciso pedir, meu Deus? Peça, irmãos, sabedoria a Deus. Peça para que Deus capacite. Para que Deus te dê unção, te dê poder de Deus. Que enche o nosso coração de bondade. Que nós possamos, assim como lá em Gálatas, ter os frutos do Espírito. Mansidão, temperança, longanimidade. Não me lembro de todos, mas eu lembro desses 3 e tem mais outros também. Aprenda com Salomão. Veja que Deus pode fazer a mesma pergunta para nós. O que você quer? Assim como ele fez para Bartimeu, era óbvio. Bartimeu, eu quero enxergar. Mas ele perguntou, o que queres que eu vos faça? Eu quero ver, então, veja. Era tudo de mais importante que Bartimeu queria. Jesus, lá em Hebreus 13:8, diz que é sempre o mesmo, ontem, hoje e sempre. Então Jesus pergunta para você hoje, como perguntou para Bartimeu. Como disse a Salomão, pede o que você quiser que eu te dou. Deus pergunta para você hoje o que você quer. Assim, como, veja só, a gente vai pregando e Deus vai inspirando. Assim como Salomão agradou o coração de Deus, pedindo sabedoria. Veja que o próprio Jesus depois fala a mesma coisa lá em Mateus 7:7. Pedi e vos dará, buscai e achareis, porque todo aquele que pede, recebe, aquele que bate, a porta lhe será aberta. Depois ele fala assim,
Qual de vós, seu filho pedir um pão, você vai dar uma pedra? Ou se pedir um peixe, você vai dar uma serpente? Agora, olha só o que ele diz. O próprio Cristo. Que vós que sois maus, sabem dar coisas boas aos vossos filhos. Quanto mais o vosso Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que vos pedirem. Ou seja, irmãos, Deus quer que peçamos o Espírito Santo. Se você não está pedindo o Espírito Santo, começa a pedir. Todos os dias, todo momento. Peça para que Deus te conduza, para que Deus te leve a ser conduzido pelo Espírito Santo em todas as suas coisas. Porque essa é a vontade de Deus a nosso respeito. Que nós busquemos e façamos conforme aquilo que Deus quer. Deus quer nos dar o Espírito Santo. Então fala, Senhor, derrama o teu Espírito sobre mim. Manifesta, Senhor, tua paz, a tua misericórdia, o teu amor. Para que eu seja transbordante do Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Até a próxima oração e pregação. Que Deus esteja contigo. Um abraço.